A longa trajetória da Assembleia Legislativa do Maranhão está registrada nos anais da Casa, uma história que começa na primeira metade do século XIX. Segundo registros da Casa Parlamentar, a primeira eleição para deputados provinciais do Maranhão ocorreu em novembro de 1834. Era um novo contexto político no Brasil, que seguia a determinação de Dom Pedro I, após a proclamação da independência do Brasil em 1822. Eram os sinais do exercício do poder legislativo na província, iniciados com a criação do Conselho Geral da Província do Maranhão e depois do ato adicional, Lei nº 16, de 1834, com a instituição da Assembleia Provincial, instalada oficialmente em 16 de fevereiro de 1835. Quando se fala de Assembleia Legislativa, se fala de poder legislativo, né? Estadual. Então, antes de falar de Estado, propriamente dito, Estado da Federação, se fala de província, porque antes de existir Estado, existiu província. Então, as assembleias legislativas, elas surgem como assembleias provinciais, após a proclamação da independência do Brasil, que acontece ali em setembro de 22. E a Carta Magna, que é a Constituição que vai ser outorgada, que é imposta por Dom Pedro I, lá nessa Constituição está a questão das assembleias estaduais, que primeiramente serão chamadas de provinciais. Começava ali, em 1835, a trajetória da Casa do Povo do Maranhão. Uma casa que funcionou no Palácio Episcopal e, por 50 anos, a Assembleia Legislativa do Maranhão lutou por um lugar só seu. Em 1885, o caráter peregrino da Assembleia Legislativa do Maranhão termina com a fixação em endereço próprio. Este aqui, situado à Rua do Egito, no centro da capital São Luís. Casa do Poder Legislativo por mais de um século. Durante todos estes anos, a vida agitada do parlamento reservou fatos marcantes para o Maranhão e o Brasil. Em novembro de 1889, a Casa do Parlamento foi extinta por decreto do Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1937, o Estado Novo de Getúlio Vargas fechou as das Assembleias Legislativas. E em 1964, com a chegada dos militares ao poder, deputados estaduais foram cassados. Aconteceu a Revolução, né? A Assembleia não tinha nada que se meter nisso, para perguntar para o Quarto Exército, para os militares se tinha que expurgar alguém, se tinha que alguém ser expelido da Assembleia, e cometeu essa sandice de perguntar isso para o Quarto Exército, para a 10ª Região Militar. Aí eles já de lá começaram a vasculhar, fizeram sondagem junto ao governo estadual. Era o que o governo estadual queria, eliminar exatamente os deputados que faziam mais oposição. Eu era o Flávio, eu e o Ricardo Bogé, mas o Ricardo era suplente, era do PDT, né? Tanto que o nome dele foi poupado. Aí mandaram esses nomes lá para a Assembleia, mandou esses nomes lá para o Quarto Exército, 10ª Região, que naquela época mandava. Aí eles mandaram dizer, né, consultaram aqui o 24BC, não, tem que ser esses dois aí. Aí caçaram o mandato. A redemocratização só foi ser vivenciada na Assembleia no final dos anos 1980. Em 1989, deputados estaduais constituintes votaram a nova Constituição do Estado. Com o passar dos anos, o desenvolvimento da cidade fez com que o acesso ao prédio da Rua do Egito ficasse bem mais complicado. Foi preciso pensar em uma nova casa. As obras foram iniciadas na gestão do ex-presidente Tata Milhomem, que ficou à frente da Alema entre 2003 e 2005. A inauguração foi feita pelo ex-presidente João Evangelista, no dia 18 de novembro de 2008. O antigo e o atual prédio da Assembleia Legislativa têm em comum o nome. Para entender o porquê da continuidade, é preciso compreender a história.
O prédio situado à Rua do Egito abrigava antes a escola primária 11 de agosto. Quando a Assembleia Legislativa tomou posse do prédio, manteve a identificação, sendo chamado Palácio 11 de Agosto. No entanto, em 1973, uma resolução legislativa alterou o nome do local para Palácio Manuel Beckmann, uma forma de homenagear um dos principais líderes do primeiro movimento pela independência do Brasil. Quando a Assembleia Legislativa veio para o sítio do Regedor, trouxe consigo o antigo nome, uma forma de manter a homenagem a Manuel Beckmann. A história da Assembleia Legislativa do Maranhão também reserva momentos únicos, como a eleição da primeira mulher para a presidência da Casa. Em 2023, a deputada Iracema Vale atingiu este feito. O Maranhão ele se destaca no cenário nacional como um estado que tem tido, ao longo da sua história política, uma presença mais significativa de mulheres. E se considerarmos que em vários estados do Brasil não conseguiram sequer ter uma representante, né? Então, nós temos hoje uma representação significativa na Câmara Federal e no estado a gente tem hoje 12 deputadas, né? Sendo que a presidência da principal Casa Legislativa do estado está na mão de uma mulher, a deputada Iracema, né? Então, penso que isso ele retrata, né, todo o processo de luta e de conquista das mulheres. A Iracema não seria eleita hoje presidente da Assembleia se não tivesse uma história de luta de mulheres exigindo que essa construção dessa igualdade pudesse efetivar também nos espaços de poder. A abordagem de temas mais populares também marca a evolução da Assembleia. Projetos voltados às chamadas minorias passaram a ser apresentados em maior número, o que demonstra uma atenção mais distribuída das ideias. Uma certa democratização no que diz respeito não só à questão das mulheres, como também de pessoas vindas das camadas mais pobres, né? Das camadas populares, pessoas ligadas aos sindicatos, aos movimentos sociais, que isso realmente é muito importante para a política, né? Você ter realmente essa coisa mais democrática, essa coisa onde existe mais o debate de ideias, onde existe mais posições divergentes. Eu acho que é nisso aí que realmente nós conseguimos evoluir na política. Entre a democracia e momentos de controle, a história está aí para comprovar o quão importante tem sido a Assembleia Legislativa para a construção do Maranhão e do Brasil.